Pessoal, bom dia. Eu marquei a primeira prova na quarta-feira, não, da outra semana, tá? Tá certo? Dá para escutar aí? Estou falando? Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar o volume aqui, tá? Tá um pouco baixo. Agora todo mundo me escuta? Sim. Pronto. Eu falei que tinha marcado a primeira prova na quarta-feira, da outra semana, tá? Acho que todo mundo pode, não? Porque vão ser duas provas. Esta é a primeira e tem a outra ainda, no final da aula ainda. Tá? Pronto, tem 12 participantes. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Tem alguém mais por aqui? Pronto, tudo bem. Então, a gente vai começar a aula de hoje com um problema da lista. Certo? Tem um problema da lista, acho que é a segunda lista, não? Não lembro, não. Que é a seguinte: seja f e g funções reais, se g aplicado em 2 menos x, certo? É igual a raiz quadrada de x menos 1, e g aplicado em f de x, g em f de x é igual a 2x menos 1, encontre o f de x. Certo? Certo? Então, o problema aqui é encontrar o f de x. Como que encontro o f de x? Deixa eu ver aqui. Pronto. Certo? Então, o problema aqui é encontrar o f de x. Certo? Então, primeiro encontremos... Não, não, primeiro, tudo bem, é o f de x, mas a gente vai encontrar primeiro o y de x. Certo? Porque aqui não está definido. Olha, o y está aplicado em 2 menos x, não em x. Entendeu? Então, o problema vai ser encontrar o y em x. Como que encontro isso? Certo? Tá aqui, deixa eu ver. Agora, observe que o y em x, esse x é só uma variável, certo? Eu vou encontrar y aplicado em L, dessa forma, y em L. Como que encontro isso? Certo? Bom, primeiro observe a parte esquerda aqui. Aqui. Primeiro, quem que vai ser y aplicado em menos 3? Segundo a fórmula aqui, o y. Quem vai ser y em menos 3? Olhem aqui a fórmula de y. Então, o problema é encontrar aqui y em menos 3. O menos 3, ele tem que ser igual a 2 menos x, não? Para encontrar o x.
certo? Então, aqui embaixo, o sea, menos 3, ele tem que ser igual a 2 menos x, certo? Aqui. Então, aqui você vai encontrar o x. Aqui você isola o x. Aqui é igual ao x. Está com menos, passa com mais. Esse menos 3 passa com mais. X vai ser igual a 5. Pronto, agora você vai. Y menos 3, a gente encontrou o x aqui. Então, x igual a 5. Raiz quadrada de 5 menos 1. Que é a raiz quadrada de 4, igual a 2. Certo? Agora, vamos supor que quero encontrar o y aplicado em menos 12. Como que encontro o y aplicado em menos 12? Novamente, o menos 12 tem que ser igual a 2 menos x. Está aqui embaixo. Agora você encontra o x. Aqui é igual ao x. Está com menos x, passa com mais aqui. Este menos 12 passa com mais. X igual a 14. Então, y menos 12, aqui é igual a raiz quadrada de x menos 1, né? Más x igual a 14, ¿no? Es raiz quadrada de 3. Ahora vamos a supor que você quer encontrar o y aplicado en menos 15. ¿Quién va a ser menos 15? Menos 15 va a ser igual a 2 menos x. Aquí está embaixo. Menos 15 es igual a 2 menos x. ¿Cómo encontro o x? Está con menos, pasa con más. Está con menos 15, pasa con más. X igual a 17. Entonces, y aplicado en menos 15 es raíz cuadrada de x menos 1, más x igual a 17. Fica raiz quadrada de 16. Entonces, esa es la forma de encontrar o x. ¿Certo? Tudo bem. Agora vamos supor, tudo aqui em menos 3, menos 12, menos 15. Agora vamos supor que quero encontrar em L, y aplicado em L. Como encontro o x? O L vai ser igual a quem? A 2 menos x. Está aqui. Encontre o x. Aqui é igual ao x aqui. Está com menos, passa com mais. Está com mais, passa com menos. X igual a 2 menos L. Como que ficaria y aplicado em L? Bom, usemos a fórmula, não? A raiz quadrada de x menos 1, não? Mas o x, a gente encontrou, é igual a 2 menos L. Está aqui. Certo? Aqui 2 menos 1 fica 1. Aqui menos L. Esse é o y em L. Mas o L é uma variável. Você pode trocar. Pode chamar de x. Chame de x. L igual a x. Se aqui é x, aqui vai ser x. Pronto. Temos o y de x. Tá certo aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida, pergunta? Tá claro? Tá claro sim, professor. Certo? Porque isso daqui é importante, né? Você pode cair na prova. Alguma coisa parecida aqui, né? Aqui pode ser 3 menos x, aqui x mais 2. Mas o método é a mesma coisa. Certo? Tudo bem. Então, encontrei o y de x, que é dessa forma. Agora quero encontrar o f de x. Né? Vamos ver aqui. Está aqui. Então, encontremos o f de x. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, este daqui, né? A gente sabe que y em f de x é 2x menos 1. E o y em x é dessa forma, né? Então, a gente sabe que y em f de x é 2x menos 1. E y em f... claro, certo? A gente sabe isso, certo? Agora, observe que o y em x é raiz quadrada de 1 menos x, não? Essa parte daqui.
que é a mesma coisa que trocar o x por L. Certo? Por L, o x troca por P, por Q, tanto faz. Vamos trocar aqui. Vamos supor que esse daqui, y em L é igual a raiz quadrada de 1 menos L. Certo? Troque o x por L aqui. Certo? Agora, observe aqui. O y em f de x, a gente sabe tudo aqui pelo problema, não? Agora, por outro lado, quem vai ser y aplicado em f de x? Este daqui pode representar o L. Então, quem vai ser y em L? Raiz quadrada de 1 menos L, não? Certo? Pronto, aqui temos uma outra informação. Porque lembre que a gente conhece o y, hein? Ou seja, y em L, raiz quadrada de 1 menos L. Só que neste caso o L vai ser o f de x, né? Pronto, aqui temos uma outra informação. Agora, pela igualdade de ambos, temos que este daqui tem que ser igual a 2 menos x. Aqui temos que isolar o x, o f de x. Esta parte daqui. Isolemos o f de x. Isole normal, como você sabe. Temos que eliminar a raiz quadrada, não? Então, elevando ao quadrado ambos, não? Fica dessa forma. Para eliminar a raiz quadrada. Se eleva ao quadrado. Isole o x, o f de x. Ele está com menos, passa com mais. Este daqui está com mais, passa com menos. Fica dessa forma. A resposta fica aqui, hein? Este é o f de x. Mas você pode simplificar. Certo? 2x menos 1 ao quadrado. A resposta fica aqui. O f de x dessa forma. Pronto, acabou o problema aí. Mas você pode simplificar. 2x menos 1 ao quadrado. Aplique a fórmula. O primeiro ao quadrado, aqui, seria 4 vezes x quadrado. Como aqui tem menos, seria menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Né? Menos 4x. Mais o quadrado do segundo. Fica dessa forma. Aqui pode simplificar. Aqui tem menos. Seria menos 4x quadrado mais 4x e menos 1. 1 menos 1 fica 0, não? Ficaria menos 4x. Aqui é massa. Está errado aqui. Aqui é mais 4x. Portanto, o f de x é menos 4x quadrado mais 4x. Certo? Alguma pergunta aqui? Não, professor. Certo? Tudo bem. Agora, é importante que você pense a função assim. Aqui y de x, não? Certo? Você pode trocar o x, y em L. Certo? Para não misturar com este x aqui, né? Você pode trocar aqui. Y em L, raiz quadrada de 1 menos L. Também pode ser P, não? X igual a P. Y em P, raiz quadrada de 1 menos P. Certo? Tudo bem. Bom. Professor, Sim? eu tô com uma dúvida. Uhum. Eu não entendi quando o senhor substituiu esse f de x por L. Eu fiquei meio confuso. Você pode Certo. explicar de novo? Sim, aqui, olha, primeiro entenda bem o y de x. Como que é o y de x? Y em x é igual a raiz quadrada de 1 menos x. Ou seja, o que aparece aqui em parênteses, não? Uhum. Vai ser raiz quadrada menos o que aparece em parênteses. Entendeu? Pode chamar aqui estrela. Quem vai ser y em estrela? Raiz quadrada de 1 menos... Essa é a função. Pronto. Agora aqui, olha aqui. Y em f de x. Aqui vai ser igual. Este vai ser sua estrela. Tudo que está dentro de parênteses. Então, y em estrela aqui é igual a raiz quadrada de 1 menos estrela, não? Só que neste caso, quem vai ser o estrela? O f de x, não? F de x. Entendeu? Pode chamar isso daqui de L, não? Se aqui fosse L, tem que ser raiz quadrada de 1 menos L. Entendeu? É que confunde muito o x aqui, não? Confunde, isso que confunde aqui.
Mas tem que entender dessa forma aqui, não? Y em L, raiz quadrada de 1 menos L. Ou Y em estrela é igual a raiz quadrada de 1 menos estrela. O que aparece aqui, não? Certo? Eu entendi. Entendeu? Neste caso, Y, o que aparece aqui, pode chamar de estrela, vai ser raiz quadrada de 1 menos estrela. Só que neste caso, estrela vai ser F em X. X. Entendeu? Tá Certo? certo. Bom, então a gente vai estudar agora composição de funções. Esta igualdade tem a ver com composição de funções. Tem a ver com composição. Tudo bem. Deixa eu botar aqui. Certo? Professor, antes de começar esse assunto, eu posso só tirar uma dúvida da prova? Pode, sim. Como é que vai funcionar? Como é? Vai ter algum, como eu posso dizer, algum link para fazer? Como é que vai ser? Como é que funciona? Não, tem como se chama, Google Meet, não? Acho que aí não tem tempo. Assim. A gente faz por isso. Aí vocês colocam a câmera de vocês, eu envio as perguntas, não? Aí você resolve, não? Entendeu? E tem que botar os cálculos? Proposta? Não, é assim, olha, eu boto aqui as perguntas, não? Imagina que aqui está, imagina que esse daqui é as perguntas da primeira prova. Você vai desenvolver no papel, numa folha, tira uma foto e me envia pelo WhatsApp. Tá. Entendeu? Pelo WhatsApp. É mais rápido assim. Liga a câmera e dá para ver que você está resolvendo o problema, não? Aí depois termina, me envia uma foto, não? Pelo WhatsApp. Ok. Certo? Tudo bem. Agora, o Google Meet, ele não grava, parece, a aula. Não grava, não. Eu estava pesquisando, não consegui ver, não. Já o Zoom grava, não, as aulas, não? É mais fácil. O problema é o tempo, não? Mas tudo bem. Não tem problema o tempo. A gente para um pouquinho e volta de novo, não? Certo? Então, composição de funções. Certo? A aula só de composição de funções, tá? Esta é a última aula para a prova, para a primeira prova. Então, a gente vai ter duas funções. Chamei aqui de L e de M. De D em E. D o domínio de L, E o contradomínio, e aqui é a regra. Como que funciona, como que está relacionado X com Y aqui, não? L de X. Uma outra função, estou chamando de M. Aqui é o domínio, e aqui é F contradomínio, e esta é a regra, não? Como que você encontra o Y, não? Certo? Duas funções. Claro, observe que o contradomínio de L tem que ser igual ao domínio de M. Certo? Então, com essas hipóteses, eu posso definir a seguinte função, que vai ser chamada de composição. Certo? A função denotada por este símbolo, M, bola L. Certo? Significa que M composta com L. É uma função que vai de D em F. Dessa forma. Certo? Tem o domínio e tem um contradomínio. Certo? Observe a ordem. M composta com L. Então, o L aqui vai primeiro e depois vai o M. Aí você pode definir a composição dessa forma. Agora, como que é a regra? Como que é definida a regra? Esta é a função. M composta com L em X, como que é definido? Vai ser M aplicado em LX. Essa é a regra da composição. Certo? Vamos ver com exemplos como que isso funciona, tá? A gente vai ver com exemplos aqui. Exemplos fáceis, mais ou menos, e difíceis, tá? Pronto, peguemos um exemplo, então. Ficou clara a composição, não? Olha, M composta com L, então L aqui vai primeiro e depois vai o L, não? Certo? Aqui você faz a composição de M com L. O contradomínio de L tem que ser igual ao domínio de M. Certo? Tudo bem. Exemplos. Certo? Aqui temos o conjunto A
que tem como elementos 1, 2, 3 e 4. Certo? 4 elementos. O conjunto B tem como elementos 0, 2, 5, 8, 11. O conjunto C tem como elementos 0, menos 2, 3, 6, 9. Aqui sejam duas funções. F, uma função de A em B. Não esqueçam, de A em B. Dada por esta regra, não? F de x igual a 3x menos 1. E G, uma função de B em C. Dada por G em x. X menos 2. Encontremos G composta com F. Certo? Primeiro você coloca o F primeiro, tá? Depois o G. Nessa sequência. Porque G é composta com F. Vamos ver aqui. Aqui temos primeiro o F e depois o G. Então, aqui temos o domínio, porque lembre que F é uma função de A em B. Então, vai de A em B. G é uma função que vai de B em C. De B em C. Pronto. Tudo bem. A gente conhece o domínio de F e de B. São conjuntos finitos. Um vai para onde? 2 vai para onde? 3 vai para onde? 0 vai para onde? 2 vai para onde? Como você encontra isso? Você vai usar a regra, não? Como que está definido? Qual a relação de um elemento daqui com um elemento daqui? Tem essa regra. Certo? Por exemplo, 1 vai para onde? Quem vai ser F em 1? Você usa aqui a regra, não? Quando x igual a 1, não? Quem vai ser F em 1? Vai ser 2. Quando x igual a 2, quem vai ser F em 2? Vai ser 5. Certo? Então, você usa a regra e você vai encontrar, não? Está aqui. O 1 vai para 2, certo? X igual a 1, troca o x por 1, vai para 2. 2 vai para 5, troca o x por 2, vai para 5. 3 vai para 8, 4 para 11. O G, o 0 vai para onde? Qual é a regra de G? G em 0 vai ser menos 2. X igual a 2. Quem vai ser G em 2? Vai ser o 0. Certo? Você usa aqui a regra, encontra aqui. Tudo bem. Pela definição, aqui o contradomínio de F é igual ao domínio de G, não? Então você pode definir uma composição. G é composta com F. Certo? Da seguinte forma, não? G composta com F vai de A em C. Certo? E como que é a regra? 1 vai para onde? Por que 1 vai para 0? Por que 2 vai para 3? Por que 3 vai para 6? Por que 4 vai para 9? Graficamente você percebe, olha aqui. Peguemos o 1 aqui. Peguemos um aqui. Como que é a composição? 1 vai para onde? Para 2. Depois, 2 vai para onde? Para 0. Pronto. Então, 1 vai para 0. Agora o 2. X igual a 2. Aqui. 2 vai para onde? Para 5. E depois, usando o G, 5 vai para 3. Pronto. 2 vai para 3. O 3 vai para onde? O 3 vai para 8, usando F. Aqui, o 8 vai para 6, usando o G. Pronto. Então, 3 vai para 6. Agora o 4. O 4 aqui, usando F, vai para 11 e depois vai para 9. Pronto. Essa é a composição de funções. Certo? Graficamente é a composição. Certo? Mas tem outro método de encontrar. Isso aqui. 1 vai para 0. Como você encontra sem usar o gráfico? Temos a regra, não? Esta função aplicada em x está definido. Vai ser g aplicado em f em x.
Como que esto funciona? Agora, vamos ver. Lembre, então, quando x igual a 1, y composta com f em 1, como que é definido? Y aplicado em f em 1. Tudo bem. Quem vai ser f em 1? Você sabe, não? F em 1 vai ser 2. Você bota aqui, não? F em 1 vai ser 2. Quem vai ser Y aplicado em 2? Olha o gráfico aqui. Y em 2 vai ser 0. Então, 1 vai para 0. Está aqui. 1 para 0. Agora o 2. X igual a 2 aqui. Quem vai ser Y composta com F em 2? Usemos a definição aqui. Essa é a definição. Y composta com F aplicado em 2 vai ser Y aplicado em F em 2. Tudo bem. Quem vai ser F em 2? 2 vai para onde? Para 5. Não? Então, F em 2 é 5. Você bota aqui. F em 2 vai ser 5. Tudo bem. Agora, quem vai ser Y em 5? Está no gráfico. Y aplicado em 5 vai para onde? Para 3. Pronto. Temos o 3. Então, 2 vai para 3. Certo? A mesma coisa para 3 e 4. Certo? Então, graficamente, você pode calcular a composição. Usando as regras, não? Você pode fazer isso, não? Aqui. Certo? Está claro a composição? Certo? Agora, observe que aqui eu vou ter a definição de composição. Aqui temos L de D em E e M de E em F. O contradomínio de L tem que ser igual ao domínio de M. Você define a composição. Certo? Tudo bem. Agora, é possível encontrar F composta com Y? É uma pergunta. Será que você consegue encontrar F composta com Y? Temos que analisar, não? Temos que analisar esse daqui. M composta com L. Aqui primeiro vai L e depois M. Vamos ver, não? Se o contradomínio de L é igual ao domínio de M, não? Vamos ver aqui. Eu quero encontrar, se é possível encontrar F composta com Y. Como F é composta com Y, então, o Y, primeiro escrevo Y. Lembre aqui. M é composta com L, primeiro escrevo L e depois o M. Então, F é composta com Y. Primeiro escrevo Y, aqui. De B em C. Depois o F. De A em B. Analicemos o contradomínio. Olha aqui. De Y. Vai ser o C. Quem é o domínio de F? Vai ser o A. São iguais? Não são iguais. Então, quer dizer que você não pode definir a composição. Entendeu? Então, não é possível encontrar F composta com Y. Certo? Aqui são diferentes. Tá? E por que você não pode encontrar? Pelo seguinte motivo. Olha. Vamos supor que você consiga definir a composição. Quando x igual a 0, vamos supor, aqui, não? O 0 vai para onde? Quero ver. Para onde vai? X igual a 0 aqui. Como é que é a definição? F aplicado em Y em 0. Esquece aqui. Quem vai ser Y em 0? Vai ser o menos 2. Claro, o 0 vai para menos 2. Agora, quem vai ser F em menos 2? Olha aqui, F em menos 2. Esse menos 2 não pertence ao domínio. Ele não está aqui. Como você vai definir? Você não pode definir o F em menos 2. Esse é o problema da composição. Você não pode aqui definir.
porque o menos 2 não pertence ao domínio. Peguemos um outro valor, x igual a 2. F composta com y em 2. A que é igual? F aplicado em y em 2. Quem vai ser y em 2? 2 vai para 0. Quem vai ser f em 0? O 0 não pertence ao domínio. Ele não está aqui. Não tem como definir. O 0 não pertence ao domínio. Certo? Então, se você percebe aqui, não? Aqui tem uma condição. Quando aqui são diferentes, não? Como você define como você pode definir a composição? Aqui tem uma condição. Se a imagem de f, a imagem aqui, se a imagem, que se faz menos 2, 0, menos 3, 6, 9, estiver contido no domínio de f, você pode definir a composição. Certo? Se a imagem estiver no domínio de f, você define a composição. Certo? Por exemplo, aqui, a imagem de y, o menos 2, não está na imagem. A imagem de y, aqui, o menos 2, ele não pertence ao domínio de f. O 0 não pertence ao domínio de f. Certo? Tudo bem, o 3 sim, não? O 6 não pertence ao domínio de f. Você não pode definir a composição. Certo? Mas, se ele é um subconjunto, você pode definir. Certo? Alguma pergunta? Não, professor. Certo. Agora peguemos as mesmas funções, só que diferentes, né? Sejam f e y funções reais, dadas por f. Eu vou encontrar y composta com f e f composta com y. Olha, aqui são diferentes, né? Aqui são funções reais. No outro era de A em B e de B em C, não? Certo? Então, como aqui são funções reais, olha, y composta com f. Primeiro escrevo o f, está aqui, e depois o y. Vamos analisar. Bom, aqui o domínio de f, aqui não tem nenhuma restrição com x, não? O domínio vai ser todos os números reais. O contradomínio, todos os números reais. Funções reais, não? O y, o domínio da y vai ser todos os números reais, certo? E o contradomínio, todos os números reais. Então, você pode definir a composição, y composta com f. O contradomínio aqui é igual ao domínio de y. Y composta com f existe. Agora, f composta com y. A mesma coisa, não? F composta com y, você primeiro escreve o f aqui e depois o f. O y aqui, depois o f. Você analisa, o contradomínio de y é igual ao domínio de f. F composta com y existe. Então, você pode definir. Qual a diferença com outro exemplo? A diferença foi de que... Deixa eu ver aqui. Que era funções de A em B e de B em C. É diferente. Tá? É diferente aí. Certo? Então, y é composta com f e f é composta com y. Encontremos y composta com f. Encontremos y composta com f. O domínio, todos os números reais, e aqui, o contradomínio, os números reais. Claro, observe que aqui os números são muitos números aqui, hein? Você não pode encontrar se aqui for x igual a 1, 1 vai para onde? X igual a 2, 2 vai para onde? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Você não pode fazer isso. São muitos números aqui. Então, o que a gente vai encontrar na composição aqui? A regra. Como que aqui é definido? Certo? Y é composta com f em x, como que é definido? Que depende de x, não? Como que é?
Então, o primeiro problema vai ser encontrar Y composta com F em X. Como que a gente faz isso? Olha, Y composta com F em X. Qual a definição? Y aplicado em F de X, não? Essa é a definição. Agora, quem vai ser o F de X? A gente sabe, não? Você está aqui. F de X é 3x menos 1. Então, você bota aqui. F de X, 3x menos 1. Agora, quem vai ser Y aplicado em 3x menos 1? Observe aqui. O Y em X é X menos 2. Y em L seria L menos 2. Y em Q seria Q menos 2. Y em estrela seria estrela menos 2. Essa é a regra aí. Então, aqui, observe aqui. Vamos supor que este daqui é estrela. Toda esta parte daqui. Quem vai ser Y em estrela? Estrela menos 2. Pronto, agora sim. Neste caso, quem vai ser estrela? 3x menos 1. Aqui menos 1, menos 2, aqui está errado. Aqui menos 3. ¿eh? Aqui está errado. Aqui é menos 3. Pronto, aqui temos a composição. Certo? Essa é a regra da composição. Certo? Por exemplo, x igual a 0, quem vai ser a composição? Menos 2. X igual a 1, você vai encontrar com a composição, não? Certo? Ficou claro? Alguma pergunta? Certo? Na próxima aula vou continuar com essa tema. Ainda falta F composta com Y. Né? Só falta aqui 1 minuto para terminar. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, acho que dá para responder ainda. Se não acabar. Não? Ou deixe para a próxima aula melhor. Tá? Daqui a pouco mando o link da aula. Tá certo? Se tiver dúvida, você pode perguntar na próxima aula. Tá certo? Certo.